Fala, turma! Sejam todos bem-vindos ao Conhecer-me Podcast. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, meu amigo Leozinho. Ele vai fazer a apresentação dele aí. A gente tem uma entrevista muito legal aqui no dia de hoje, né? Mas antes da gente começar a entrevista, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, que curtam, que comentem, que é para os algoritmos do YouTube, né, da plataforma, espalharem o conteúdo para os algoritmos entenderem que o conteúdo é um conteúdo relevante e importante, né? E nessa série de vídeos do nosso portal aqui, do nosso canal, o Conhecer-me Podcast, a gente está falando de profissões. Então a gente vai trazer vários entrevistados aqui, serão várias pessoas entrevistadas para falar das suas formações, né, da graduação que fez e como é a profissão daquela graduação. Com o público-alvo, os alunos do ensino médio, que ainda não decidiram qual formação vão fazer, né? Com o Enem está se aproximando aí em novembro. E é só para tirar essas dúvidas que os alunos têm quando terminam o ensino médio e não sabem qual a profissão que eles irão cursar. Leozinho, boa noite, meu irmão. Wesley. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui. E vamos que vamos. Estamos aí para meu primeiro podcast. Estou super nervoso. Tá nervoso. Mas é assim mesmo. Mas é um prazer imenso. Estou super alegre em estar aqui. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Muito bom. Foi muito bom contar com você. Amém. E então fale um pouco de você, seu nome, fale um pouco de onde você é, onde estudou. Se o que você quiser falar. Fale um pouco sobre a sua vida pessoal. Muito bem. Xeretar aqui agora. Falar de mim é muito simples, né? Já começa pelo nome. Muitos me conhecem por Leozinho, mas meu nome mesmo é Wesley Lima. Sou da cidade de Pindobaçu, nascido lá, nasci de Bonfim, criado na cidade de Pindobaçu. E a parte principal da minha vida, quando eu vou me apresentar, é que sou cristão, né? Sim. Sou cristão, acredito em Deus. E sou formado em gestão financeira e estou agora finalizando contábeis, né? Ciências contábeis. E é isso. 37 anos. E creio que não tem mais nada não, só isso mesmo. Terminou o ensino médio em que ano, Léo? Terminei o ensino médio em 2007. 2007. Foi, 2007. E o que foi que fez você cursar ir para essa área de contabilidade aí? Gestão financeira, primeiramente? Gestão financeira é tecnólogo, bacharelado? Tecnólogo. Tecnólogo. Aí Isso. depois você decidiu, gostou, Isso, começou a trabalhar na área? Isso, o tecnólogo de gestão financeira já abrange, né, a contabilidade. E aí depois eu decidi a fazer, porque já há um aproveitamento das matérias. Ah, legal. E aí já fica mais... já fica meio que duas formações, né? Em uma, que ambas se agregam, né? A maioria da galera, quando termina o ensino médio, geralmente faz um curso técnico. Muita gente que eu conheço, assim, inclusive colegas de trabalho, né? Fazem um curso técnico ou tecnólogo e aí depois eles migram para uma graduação naquela linha ali de formação, né? Por exemplo, eu sou técnico em mineração. Certo. Então, a tendência é que faça ou geologia ou engenharia de minas. Justo. Né? E aí, no seu caso, você fez tecnólogo em gestão financeira e agora está terminando a graduação em contabilidade. Ciências contábeis, né? O nome do curso. Exatamente. Então, o que me fez foi algo interessante, né? Na realidade, eu gosto dessas histórias. Eu fui indicado, né? Sério? Fui indicado pela minha mãe, né? Hoje eu trabalho em escritório contábil, né? Especificamente na contabilidade Aquino. E minha mãe, ela trabalha com sindicato, né? É presidente sindicalista. E em um desses trabalhos que foi fazer com o contador relatou para ela que estava precisando de alguém para colocar no escritório em Pindobaçu. Essa contabilidade que eu trabalho, a sede dela fica em Senhor do Bonfim e ela tem 2 filiais. E uma dessas filiais é em Pindobaçu. A outra fica em Filadélfia. E quando ele comentou com a minha mãe disse, poxa, eu tenho meu filho. Antes eu estava trabalhando em uma gerência, né, de um posto. Aí tinha acabado de sair.
Então já trabalhava meio que com Isso, é... com contabilidade. Com contabilidade. Meio que indiretamente trabalhava com isso. Com gestão financeira. Exatamente. Então, gestor financeiro. Exato. Legal. Então, eu trabalhava em um posto na cidade de Pinobaçu mesmo, né? Estava gerenciando esse posto. E depois eu saí e coloquei em mente colocar algo para mim mesmo, né? Empreender. Empreender. Legal. Conheci um amigo que trabalha na área profissional de barbearia. Sim. E ele me ofereceu o curso. E ali eu vi uma oportunidade de empreender. Então, aí eu botei na minha cabeça... Mas qual curso ele te ofereceu, no caso? Ele me ofereceu esse curso de barbeiro. Ah, sim, entendi. Eu já estava acelerando aqui, já estava imaginando que já estava entrando na gestão financeira. Ele me ofereceu esse curso de barbeiro, né? E aí eu vi essa oportunidade. Poxa, eu acho que eu vou encarar. Comentei com a minha esposa, já tinha me casado na época. E se eu vou encarar, eu vou abrir uma barbearia para mim na minha cidade, tenho vários amigos e vai dar super certo. Bom, coloquei na mente. Nesse tempo, fiz o curso, tudo certinho. Aí minha mãe foi fazer esse trabalho lá com esse contador. E lá o contador comentou isso, né? O contador comentou que estava precisando de alguém e ela me indicou. E antes mesmo que eu colocasse o projeto em prática, eu só finalizei o curso de barbeiro. Antes de colocar o projeto em prática, já me veio essa oportunidade de trabalhar com contabilidade. Mas eu te confesso que eu entrei totalmente leigo. Você entrou como auxiliar de contabilidade, no caso? Exatamente. Para tomar conta do escritório lá. Exato. Eu entrei como auxiliar. O dono, hoje meu patrão, ele me deu o curso, né? Me deu o curso lá mesmo. Sim. Lá mesmo, na contabilidade interno, né? Na contabilidade. Ah, sim, o treinamento interno. Treinamento interno, exato. Aprender a trabalhar. Exatamente. E eu passei algum tempo por lá. Depois ele designou outra pessoa para estar me acompanhando e me ajudando. Eu nunca ficava só, né? Sim. Porque contabilidade é um mundo muito vasto, tem muita coisa para você pegar tudo. Na realidade, nós nunca sabemos tudo, né? Não, eu sei. A gente não vai chegar nesse, é um aprendizado constante. E logo isso também que muda a regra direta, né? Exatamente. Receita Federal, isso. Não sei o que, aí mudou uma regra. Igual o direito. A galera do direito sofre. Sempre tem alguma coisa mudando. Mudando é tudo... E a contabilidade não é diferente. É um mundo super vasto. Então, sempre tinha alguém ali me acompanhando. E, cara, quando eu conheci a contabilidade, foi assim, amor à primeira vista. Eu me identifiquei demais. Uma que eu gosto muito de ajudar as pessoas. E a contabilidade é isso, se resume nisso. Resolver problemas, ajudar, porque a gente lida com algo que as pessoas temem, né? Que é Receita Federal, o Estado, o Leão. Só o nome, o Leão, o pessoal já tem medo. Eu vi uma piada no Todo Mundo Odeia o Cris. Aquele senhor Omar que vende caixão, aí ele diz assim, época de gripe para o vendedor de caixão, dono de funerária, é igual a época de imposto de renda para contabilidade. É a época que mais ganha dinheiro. Para, velho, que piada nefasta. Mas é real. Infelizmente é real. Exatamente. Mas aí, Lazinho, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, você acabou sendo, picado pelo vírus da contabilidade já na gestão do posto. Eu acredito que já foi na gestão do posto. Exatamente. Então, quando você foi convidado para trabalhar no escritório de contabilidade, o seu currículo já contou o ponto porque você já tinha gerenciado o posto. Isso, com certeza. Eu penso dessa forma, acho que... Não, e você está super certo. Quando ele foi me contratar, quando eu tive a entrevista, ele perguntou, você tem algum contato com algo da contabilidade? E não diferente das pessoas, eu não entendia nada de contabilidade. Eu achei que era só matemática também. Eu achei que era só matemática. Exatamente, eu achei que era só matemática. E aí eu disse, não, eu não sei nada. Mas na realidade eu já sabia algo. Sim, né? Claro. Que era justamente isso que você falou. Lidar com a questão de uma gestão, de notas, né? Lidar com a receita. Lidar com a receita, exatamente. É verdade. Então, eu já tinha um determinado contato. Quando eu falei para ele, ele disse, não, você já tem contato com contabilidade. Fica mais fácil. Aí fica mais fácil. Com certeza. Você só vai entender agora mais profundo, digamos assim. E aí,
esse foi o meu início na contabilidade. Mas, volto a lhe dizer, foi amor à primeira vista. Eu me identifiquei demais e estou aqui já há 6 anos. Pretende mudar de área depois? Não, pretendo não. Quer continuar na contabilidade? Quero continuar na contabilidade. Muito bom. Quanto vida e saúde Deus nos der, nós vamos Muito estar bom. aí na contabilidade. Então, é um curso de área de exatas, no caso, né? Não, ele não é considerado como exatas. Não? Não. Aí, Contabilidade agora me não. surpreendeu, eu imaginava que fosse. Porque exatas é mais ali, matemática, é como eu disse. As engenharias, né? Engenharias, mas ele não é considerado como exatas, não. Caramba, surpreendente, não sabia. E aí, as disciplinas do curso, quais são? Vamos lá. A minha área que eu fiz de gestão financeira, né? Porque o que é que acontece? Eu fiz gestão financeira e agora estou agregando para esse novo curso, né? Já complementando com essa área. E as matérias, contabilidade, né? Que eu peguei além de gestão financeira e contabilidade, as gestões em si, gestão de fluxo de caixa, os riscos, né? Risco de previsão de risco, dentre outras. Matemática financeira. Sim. Então, engloba toda essa questão. Já tem um tempo que eu fiz. Tem hora que dá até trabalho de lembrar. Qual o objetivo do contador na melhoria da qualidade de vida da população? Você falou que gosta de ajudar pessoas. Como é que você consegue fazer isso usando a graduação de ciências contábeis, a sua profissão, né, de contador? Pronto, vamos lá. É contador que chama? É contador, exatamente. Tem que perguntar, às vezes o cara tá falando errado a vida toda. Não, é contador. Pois é, vamos lá. Cara, a gente... É muito gratificante quando você vê eu mesmo, né? As situações que eu lido no dia a dia. Quando a gente vê uma pessoa, às vezes, já de idade... Porque hoje houve uma determinada mudança aí, né? Nas legislações e nas cobranças. E até um determinado tempo, os aposentados eles não estavam precisando declarar. Principalmente quem tinha 2 aposentadorias, que uma delas era aposentadoria por morte, né? Às vezes o esposo ou a esposa morreu. E pensão. Isso, pensão. E eles não declaravam. Mas hoje, atualmente, estão sendo obrigados. E muitos deles não sabem. E aí... Eita! E muitos deles não sabem. E aí, por falta de informação mesmo. Falta de informação. Cara, eu recebi muitas pessoas super preocupadas, chorando mesmo, assim, super nervosas, porque não sabia o que fazer exatamente, preocupado da receita, tomar a casa. E aí, cara, é gratificante quando a gente pode ajudar, explicar para essas pessoas que não é dessa forma, não é aquilo que ela está imaginando, né? Tirar o medo, tirar esse nervosismo. Você acaba meio que fazendo um trabalho meio que terapêutico ali para chegar na pessoa e deixar ela calma, porque deve chegar aflito mesmo. Ei, chega aflito, cara. Chegou uma carta na minha casa, quando vê o símbolozinho da Receita Federal, meu irmão, já gela. Cara, eu recebi O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não sei. Exatamente. Eu recebi uma ligação esses dias de um amigo de lá de Capim Grosso. Super nervoso, dia dos namorados. Acabou o dia do homem. Acabou o dia do homem. Cara, vá namorar, pegue sua esposa, saia. Olha o conselho. Vá se divertir. Hoje é feriado, meu irmão. É feriado, deixa pra amanhã. Não se preocupa. Deixa que a gente domine esse leão e vai dar tudo certo. Então, bicho, isso pra mim é gratificante, sabe? Poder ajudar, poder tirar esse medo das pessoas, dentre outros problemas que a gente resolve. Isso aqui é só a ponta do iceberg dos problemas, né? Que a gente resolve. Então, o que a gente ajuda muito na sociedade são esses problemas, essas resoluções de problemas. Você já está falando um pouco assim dos desafios da profissão, né? Eu imagino que sejam muitos mesmo aí. De interpretação também, né? Porque é tanta sigla
Eu mesmo falo por experiência própria. É tanta sigla que aí, não, que tem que pagar o DAS, tem que pagar o DARF, de não sei o que. É tanto tributo, tanto imposto nesse país e a gente fica perdido. O que é que significa isso aqui? É o nome do remédio? Exatamente. Com esse tanto de letra aqui nessa sigla desse tamanho? Não sei, da vez da tabela periódica, eu fico sem saber, velho, sinceramente. E aí é onde entra o papel do contador, né? Do contador. Pra ajudar o cara. E muitas das vezes a gente tem que ir pescar para poder relembrar. Não tem como você lembrar. Sim, porque não tem como, é muita informação. Muita informação. E muito portal, né, para entrar lá com os dados. Agora eu acho que facilitou muito aquela questão do Gov, meu Gov, né? Isso, facilitou muito, porque eles meio que centralizaram as informações do banco de dados ali de todos os contribuintes, de todas as pessoas. Exatamente. Hoje com o Gov, há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, eu tenho o quê? 6 anos de contabilidade. Sim, uma pergunta só, desculpa, lembra aí teu raciocínio. Qual a duração do curso? A duração do curso são 8 semestres, vai dar o quê? Uns 4 anos. 4 anos. Legal, boa. Sim, pode falar, desculpa. Pronto, há um tempo atrás, antes do Gov, né? Não muito, logo quando eu entrei na contabilidade, já existia o Gov, mas ele não estava hoje nesse nível que ele está, né? Hoje a gente faz muita coisa com o Gov, principalmente depois dos 3 níveis, né? Prata, ouro e bronze. Hoje tem que ter uma conta nivelada desse jeito, né? Nivelada dessa forma. Verdade. Então, depois desses níveis, melhorou muito o trabalho para a gente, né? Porque antes a gente precisava reconhecer firma de algumas situações, né? Reconhecer firma de cartório, levar junto à Receita, levar junto a algum órgão para poder ter acesso. Por exemplo, uma procuração, a gente tinha que assinar e enviar para a Receita. Cara, era uma loucura. Hoje não. Hoje com a sua senha do Gov, a minha senha do Gov, a gente já tem acesso a todas as informações, né? Sem precisar reconhecer firma, então facilitou demais, né? A chegada do Gov e essa atualização dele com esses níveis. Para a gente facilitou muito. Então hoje tinha determinados problemas que a própria pessoa muitas das vezes tinha que ir até a Receita. Então, hoje, não é mais necessário isso. Diminuiu a papelada também, né? Diminuiu a papelada. Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje, do negócio da assinatura digital. Isso. Você é doido, aquilo facilitou demais a vida da gente, moço. Imagina aí, o cara tá em outro estado e ter que ir lá na contabilidade para preencher um documento e assinar. Documento. Meu irmão, o custo é muito alto e é muito burocrático, né? Exato. Demais isso. Não, e detalhe, tem alguns lugares que ainda não estão reconhecendo, mas a assinatura digital do Gov, ela tem o mesmo reconhecimento de reconhecimento de firma. É mesmo? Ela tem o mesmo. Não sabia não, isso. Tem alguns órgãos que ainda não se atualizaram. Mas é claro que a galera não vai divulgar isso aí, né, velho? O cartório agora privatizado vai deixar de ganhar dinheiro. Imagina a confusão com essa galera. Não precisa reconhecer firma, não. É só botar assinatura digital. Eu vou economizar meu dinheirinho aqui do cartório. Isso, não, certeza. É complicado esse sistema desse país. Dessa forma. Legal. Deixa eu ver. Quanto custa hoje uma graduação em ciências contábeis? Assim, mensal ou valor total numa instituição particular? Cara, mensal, hoje mesmo. A que eu estou fazendo, ela é à distância, né? Sim. A EAD, pela FAM. Hoje está custando R$150 mensal. Muito bom. Ela ainda pode fazer EAD, né? Pode sim. Tem muitas faculdades que não podem mais fazer, alguns cursos não podem ser mais EAD. Alguns cursos não podem, realmente. Mas ela você ainda faz, aí você só vai fazer depois, tirar o CRC, né? Sim. Vocês têm um conselho, né? Tem conselho. Tem um conselho, aí precisa pegar uma credencial. Uma credencial, exatamente. Depois tem que pegar essa credencial. Legal, bom saber disso. O conselho é atuante, fiscalizador? O conselho é atuante, fiscalizador, ou só quer a mensalidade, só quer a anuidade dos digamos que é na pegada Brasil. Tem uns conselhos de classe aí que eu vou dizer, meu irmão, quando você começa a conversar com a galera, é só queixa. Só quer minha anuidade, eu pago R$700 e ninguém nem vê a cara, não sei o que. É complicado. Mas até eu ainda não tenho, né? Que, lógico, ainda estou finalizando, mas tem vários amigos, né, colegas que trabalham junto comigo, que já tem. Mas eles falam muito bem do conselho. Inclusive, esses dias, o presidente do conselho esteve aí, senhor do Bonfim. E eu vejo que atua, né? Sim.
Mas, na minha opinião, pelo pouco que eu vejo, Sempre deveria pode atuar. melhorar, né? Sempre pode melhorar, exatamente. Deveria atuar tanto mais. Eu sei que vocês, pelo que eu pesquisei lá, para fazer esse bate-papo contigo, eu sei que vocês têm uma disciplina chamada ética profissional, não tem? Na graduação? Exato. E aí, uma coisa que me ocorreu, uma pergunta assim, como é que fica essa situação do contador perante as informações que ele tem dos clientes, né? Porque assim, principalmente para você que trabalha numa cidade pequena, né? Você sabe de muitas informações que as pessoas não podem saber. Né? Muitas. Rapaz, eu já trabalhei de carteiro. Quem sabe de fofoca da vida dos outros é o carteiro, meu amigo. O carteiro sabe de coisa. Porque assim, você recebe as correspondências, né? Exato. Então, você sabe, quando chega a carta de cobrança, você identifica logo pelo verso ali, você já vê logo quem foi o remetente. Exatamente. Então, você já sabe, só fulano tá devendo. Fulano tá com o nome sujo. É. Então, o contador sabe quem deve, quem não deve, quanto tem na conta, Sabe. quanto tá movimentando ali por ano na declaração. Sabe, Né? sabe, De sim. MEI, quem é microempreendedor. Quem é microempresa, né, no caso, que é o MEI, é o microempreendedor. Exatamente. Aí, como é que vocês ficam nessa situação aí? Já teve problema com o cliente que vazou? Às vezes o cliente conta alguma coisa para um parente, o parente espalha a informação ali, a fofoca, daqui a pouco, não, como é que ele sabe quanto eu tenho na conta? Foi o contador que contou. Aí daqui a pouco o cara tá querendo, ameaçando dar uma surra. Com medo de sequestro. Pô, Juliano, muito boa a sua pergunta. É algo que a gente vive, né? Que a gente vive no dia a dia. Mas assim, ó, comigo nunca aconteceu, certo? Essa situação que você colocou em pauta aí, nunca aconteceu. Nunca tive um problema assim que alguém tenha desconfiado. Mas desconfiado que o contador tinha espalhado. Mas eu já vivi o seguinte problema, e a gente vive muito. O cliente, ele não querer passar, por exemplo, a senha do Gov. Ficar com medo. Ele está com problema, ele está com o CPF bloqueado. E eu preciso da senha do Gov dele para desbloquear o CPF dele. Muitas das vezes o CPF bloqueou por falta de declaração, certo? E eu vou precisar ter acesso aos números para poder declarar. E gerar boleto e organizar a vida financeira do cara. Exatamente. Fazer uma negociação, ajudar ele, né? Exatamente. E aí o cidadão não quer entregar a senha do Gov. Agora mesmo, esse ano, eu tenho um cliente de Salvador. Ele mora em Salvador, me conheceu e declarava comigo sempre, né? E como ele faz investimento na Bolsa de Valores, dentre outros, para nós ficou muito mais fácil para a gente declarar via senha do Gov, né? Sim. A gente faz a declaração através da senha do Gov, que ela já vem pré-preenchida. Colocou o CPF e já vai para lá para o banco de dados do governo. Vai para lá. O CPF só serve para isso. Exato. Eu acho que o CPF... Aí eu não estou andando com o meu CPF. CPF não é um documento de identificação. Ele é um número para o governo saber quanto você está gastando e quanto está ganhando. Exatamente. Só tá ganhando, isso. É só aquele número que importa, né? Cara, eu quero dar com aquele cartãozinho azul que tinha. Quando eu trabalhava no Correio... Desculpa interromper. Mas não, tranquilo. Eu trabalhava no Correio e tinha muito disso. Ia fazer uma entrega e precisava eu era carteiro, né? Tinha que ter o documento de identificação para eu entregar a correspondência registrada, um SEDEX, certo, para o cliente. Eu tô com meu CPF aqui, serve? Eu digo, meu irmão, CPF não é documento de identificação. Sim, que eu compro não sei aonde, mas não tem foto, não tem, eu tenho que ser um documento de identificação. Exato. O CPF é só um número. Eu queria me apresentar o cartãozinho azulzinho. O cartãozinho. Eu sei de cabeça, tu aceita? Eu digo, como é que eu vou saber se realmente você falou o número certo, meu amigo? Não tem como. Certeza. Sim, pode falar, desculpa, do cliente de Salvador. Tranquilo. Então, esse cliente, ele já declarava comigo, já tinha declarado com ele, declarado para ele umas 2, 3 vezes. Só que aí, cada ano, né, tem uma inovação. Então, pra gente tá bem mais fácil através da senha do Gov. Sim. Bem mais fácil. A última vez que eu declarei para ele, por coincidência, ele estava em Pinabaçu, né? Tinha vindo visitar parentes ou uma namorada que tinha, não sei, mas ele estava em Pinabaçu. Então a gente fez presencial. Esse ano ele estava em Salvador, não dava para fazer presencial. Então eu solicitei dele a senha do Gov. Ele não quis me passar. Eu não pude declarar. E aí, não quis me passar. Você orientou como? Para ele procurar um contador lá? Procurar um contador lá, presente, para ele levar tudo. Porque como a movimentação dele é muito grande,
é complicado você tirar sempre por foto, ele tirando foto dos muito documentos, documento. é muita coisa. Fica um tanto complicado. E aí ele não quis passar sendo. E aí, como é que você contorna uma situação dessa? Vai na manhã ali e diz, rapaz, infelizmente... Não, aí tem que falar com jeito, né? Para que não deixe o cliente um tanto chateado. Mas foi uma cisma dele mesmo, assim, sabe? Questão de segurança. Ele não queria... também não pode ser invasivo de forçar, né? Exatamente, porque... Escolha dele, ele tem a privacidade dele, tem a privacidade dele, exatamente. Então, assim, isso eu já vivi. Essa questão da insegurança do cliente. A gente vive a todo momento. Eu acredito. Agora, no nosso escritório, graças a Deus, eu nunca presenciei. Mas eu acho que vai da reputação também, sabia? Da reputação do escritório, do contador. Exato. Né? Se tiver um escritório de contabilidade que pegou uma fama ruim, queimou a reputação, não, aí já era. Perde a carteira de cliente toda. Perde mesmo, porque não é fácil. A gente sempre luta pelo nome, né? Pelo nome, a reputação, para que não ocorra isso, porque é muito difícil. Voltando ao que você disse, a gente lidar com muitas informações importantes dos clientes. Sim. Então, sigilosas, inclusive. Sigilosas. Então, tem que ter uma ética. Se não tiver uma ética, fica muito difícil. Os clientes vão ficar inseguros. E assim, então a gente trabalha dessa forma, a gente lida com tem essa dificuldade, né? Com alguns, graças a Deus, somos bem pouco a porcentagem, né, de clientes que às vezes ficam inseguros de não querer passar, mas a maioria dos clientes manda foto de documento, manda senha do Gov, manda tudo, tem uma confiança já no nosso escritório, né, na pessoa que está atendendo. Graças a Deus por isso. Como é que fica essa situação assim, do contador, que o povo diz, você procura fulano, que fulano é um contador que ele é mais a favor do contribuinte e não do governo, né? Porque tem muito isso assim. Tem. Até porque também quem paga o salário do contador é o contribuinte, é o cliente. Então o cara tem que ser favorável a quem está pagando o salário dele, né, meu irmão? Justo, exatamente. Tem muitos esses comentários, não tem? Tem muitos esses comentários. O pessoal... Eu sempre viso dessa forma. A diferença de um contador para o outro, eu não relaciono nem no conhecimento. Porque às vezes ocorre de saber uma coisinha mais do que o outro. Uma determinada informação. Toda profissão é assim. Toda profissão é assim. Porque vai muito da situação. A nossa profissão é assim. Tem coisa que nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu. Aí acontece aquela situação para me resolver. Chega aquele problema para me resolver. Eu resolvo ele pela primeira vez. Resolvo, aprendi uma nova situação. Sim. Aí eu fico com aquele conhecimento, tenho aquele conhecimento. Aí, às vezes, o cliente vai no contador, no vizinho ali, e, às vezes, ele nunca fez. Nunca viveu aquela situação. Daquele jeito. Né? Então, não é porque ele não saiba, não é porque ele é inteligente, eu sou burro, eu sou inteligente. Não. Não existe, são vivências, né? São situações que chegou para mim, que não chegou para ele. E ele ainda não tinha se deparado com aquela situação. Exatamente. Então, a minha visão com situações dessa forma, entre um contador e outro, é sempre essa. A gente se diferencia dessa forma. Atenção. A diferença para mim vai ser a atenção. Qual é a atenção que um contador lhe dá? Qual é a atenção que o outro lhe dá? Porque isso é um gargalo. Isso vai fazer total diferença, Juliano. É um gargalo. Na pergunta que você fez para mim. Por quê? Porque muitas das vezes não é que o contador que você foi, ele esteja mais a favor do governo. Não. É simplesmente uma atenção. Às vezes, um númerozinho passou despercebido e ele não deu muita atenção e aí vai dar um imposto alto a você pagar. Eu sei como é. Então, é algo que, assim, a gente precisa... eu mesmo trabalho dessa forma. Se você me manda uma mensagem
tô precisando fazer um imposto de renda com você. Beleza, eu vou reservar um horário só para você. Porque quando eu pegar para fazer o seu imposto de renda... Vai dedicar aquele momento só para... Eu vou dedicar aquele momento só para aquilo. Porque eu tenho um lema. Se eu não posso ajudar, atrapalhar também, eu não atrapalho, não. E não adianta você querer abraçar todas as demandas e não dar conta, né? Deixar o cliente insatisfeito. Insatisfeito, exatamente. Então, assim, vai ter profissionais que quer atender muito rápido. Quer atender rápido, fazer... Ganhar o dinheiro, acabou. Isso, ganhar o dinheiro ali, atende rápido e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu sempre... A minha opinião é sempre por fidelidade. Porque se eu te atender bem, cara, sempre você vai procurar a mim. Mas é isso, velho. Assim, eu acho que em todo ramo comercial, você é um prestador de serviço. Uhum. Então, em todo ramo comercial, seja venda de produto ou prestação de serviço, você tem que entender que a fidelização do cliente é mais importante do que aquela própria venda. Exatamente. Porque se você prestou serviço esse ano, o cara só usa o serviço de contabilidade uma vez no ano, quando ele vai declarar o imposto de renda. Aí ele usou esse ano, você distratou ele não volta no outro ano. Ele não volta. E ainda fala mal. Exatamente. Porque pior do que o cliente não ir procurar o seu serviço é ele ir, ficar insatisfeito e sair queimando seu filme mesmo. Exato, falando mal. Falando mal. Em venda de produto é a mesma coisa. Né? Então, eu também acredito muito, assim, eu prezo muito por essa questão da honestidade, na prestação de serviço ou venda de produtos, porque se fez errado uma vez, você não perdeu só a venda, você perdeu o cliente. Você perdeu o cliente. E aquele cliente, talvez, ele tinha o potencial de comprar mais coisas em você, ou contratar mais outro serviço, ou indicar outras pessoas para comprarem também em você. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, essa sua fala aí É, da ética profissional, né? Que foi onde a gente iniciou a conversa. Exato, aí. eu prezo muito. Tem muito cliente picareta, tipo, que fica, rapaz, tem como tirar isso aí? Não sei o que fica querendo sabotar, burlar a parada lá do governo. Do governo, né? Que a gente diz, o governo me rouba tanto, eu não posso roubar uma besteirinha dele. Deve ter muitas conversas, tem não? Tem muito, demais, na realidade, porque assim, Brasil, né? Brasil, imposto, misericórdia, todo mundo reclama de imposto, né? Todo mundo. Então, assim... O custo de vida é alto demais nesse país. Né? Exato. Tem muita gente muitos clientes que reclamam muito na questão dos impostos, né? Que tem imposto muito alto, como é que faz? Se não tem um jeitinho, se não... isso aí a gente lidar todos os dias. Mas, como um profissional até da área de finanças, se alguém me permitir dar um conselho, faça uma boa gestão financeira na sua empresa. Se você fizer uma boa gestão financeira, os impostos vão ser altos, mas com uma boa gestão você vai conseguir arcar com tudo, né? E assim, um profissional de confiança, profissional contábil de confiança, que seja parceiro, que sinta a sua dor. Isso é de suma importância, que pega um pouquinho daquele outro assunto, né? Da sua empatia, né? Da empatia, né? Da ética ali. Além dele ser ético, ele tem a empatia. Ser humano, né? Dizer, não, vamos colocar no lugar do cliente, entender a dor dele, para ajudar da melhor forma. Muito bom, velho. Vou orientar de uma forma... Então, assim, quando você junta a sua gestão financeira com um contador parceiro que vai lhe ajudar a você estar trilhando os melhores caminhos para sua empresa, cara, aí dá tudo super certo. Legal. Né? Aquela dificuldade que você tiver, vai ficar bem mais fácil de você resolver com alguém parceiro do seu lado. Isso é importante. Muito boa a tua fala sobre isso aí. São os desafios da profissão. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso aí. Aí, no caso, existem duas vertentes na contabilidade. Dois potenciais, né, de clientes ali. Tem o cliente que é pessoa física e o cliente que é pessoa jurídica. Isso. Né? Assim, qual é a maior demanda? São as físicas e jurídicas. Eu acho que as empresas são a maioria, né? As empresas, maior demanda. A gente, na verdade, assim, eu penso muito, é um pensamento meu, assim, mas eu acho que é compartilhado por muita gente. A gente não aprendeu gestão financeira na escola, a gente não tem educação financeira na nossa grade curricular. Então, as crianças crescem sem saber lidar com dinheiro. Então, lidar com dinheiro. Vê o pai dando a grana e acha que o dinheiro vai dar em árvore ali, ou então... eu já ouvi dos meus filhos, tipo, passa o cartão, que eles acham que você chegou no banco, o banco vai lhe dar o dinheiro, então que o cartão é infinito, e você não precisa pagar nada, é só usar o cartão. Só passar. Então, é importante, tanto a base familiar orientar isso,
Mas se tivesse na grade curricular da escola, eu acho que seria muito conveniente também a gente aprender a gestão financeira. Apesar de que, apesar não, inclusive, eu penso muito também assim, a questão tudo vai voltar para o nosso bem-estar emocional. Tudo. Você trabalha com gestão financeira, você sabe disso. Então, a gente tem muito problema com compulsividade, a compulsividade, a impulsividade de comprar o que não precisa, né? Para sentir satisfação. E isso se torna realmente um problema psicológico, que tem uma doença, né? Uma compulsão em compras é um transtorno psicológico. A pessoa, igual o uso de droga. Exato. É o mesmo sistema neural ali do cérebro que vai trabalhar, a satisfação que a pessoa sente em comprar é a mesma do usuário de cocaína, por exemplo. Exatamente. Né? A satisfação é a mesma, a recompensa que ele sente por ter gasto aquele dinheiro. Então, ele chega ali na loja, compra uma roupa que ele já tem em casa, mas só para se sentir satisfeito, realizado. Exato. Ali. E aí... Ele sente abstinência, né? Exato. Eu conheço várias pessoas que, inclusive, já arrumaram muita confusão por causa disso, assim, da compulsão por compras. Não compra sem ser pela necessidade, mas compra porque precisa daquilo para anestesiar um problema emocional. Exato. Aí eu estou ansioso, eu vou comprar. Eu estou triste, eu vou comprar. Eu estou entediado, eu vou comprar. E agora com esses mercados digitais aí, né, de um monte de plataforma digital que entrega no outro dia, a galera tá descendo a madeira com cartão de crédito aí mesmo facilitado, banco digital também, tudo facilitou. Os aplicativos tudo intuitivo, né, coloridinho, bonitinho. Isso. O algoritmo também já não ajuda, que ele ferra com a pessoa, porque o cara pesquisou lá... tô querendo comprar uma mesa vermelha para minha casa. Daqui a pouco você começa a rolar suas redes sociais. Só tem um monte de mesa vermelha aparecendo para você. Ou seja, o algoritmo entendeu que você está precisando daquilo, que você está desejando, não é precisando, desejando aquilo. Exato. E aí começa a lhe oferecer um monte de promoção. Aí aparece um monte de loja oferecendo aquele produto para você. Exatamente. Né? Então, no caso você que trabalha com gestão financeira, e você já tinha me falado que você está trabalhando com mentorias também, né? Particular, mentoria financeira. De início. Então, você também vai ter que fazer esse trabalho com as pessoas, de orientar que as pessoas, nem tudo que elas veem, elas querem, precisam e podem. Exatamente. Né? Que às vezes o cara chega na loja ali, todo mundo já passou por essa situação. Você chegar na loja, você vê uma camisa bonita, vai passando na loja com dinheiro de pagar a conta de água, né? Aí o cara voltou aquela resinha e chegou na loja, eu tenho essa camisa aqui, moral. Aí o vendedor chega e diz, 120, e o cara com dinheiro da conta. Só que você não se pergunta, eu quero? Quero. Não. Mas eu preciso? Não. Eu posso? Não, porque eu estou com dinheiro contado aqui. E por que eu vou comprar? Aí o cara vai lá e compra. Exato. Aí a água atrasa. Exatamente. Né? Ou seja, o problema não foi a compra em si, foi o problema emocional, do que o cara comprou para se sentir realizado e não ponderou os riscos que ele estava correndo naquela decisão, motivada pela emoção que, ao ver a camisa, causou nele. Exatamente. Né? Como é que você lida com essas situações, assim, desses clientes que têm esses problemas? Porque aí vai ser um problema mais profundo e eu acredito que você vai ter que fazer um trabalho meio que multidisciplinar, talvez até indicar outros profissionais de saúde mental, inclusive, para poder ajudarem aquele cliente. Aquele cliente, exatamente. Boa, muito, muito interessante e de suma importância esse ponto que você citou. Hoje eu estou trabalhando com mentorias também, né? Como eu falei, estou iniciando, né? A questão da mentoria financeira, justamente porque estou vendo a dificuldade das pessoas em lidar com dinheiro. Dificuldade, a sua fala, deveria realmente existir a gestão financeira nas escolas, né? A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende empreendedorismo, a gente não aprende gestão financeira, a gente não aprende responsabilidade cívica. Exatamente. Aí um cara de 16 anos sabe votar, pode votar, mas não sabe como. Por exemplo, na cidade interior, eu vejo muito isso porque eu moro na cidade interior. Então, as pessoas sabem do dever de votar, né? Que a gente acha que é um direito. Mas a partir do momento que eu sou obrigado a votar, então já não é um direito, é um dever. É um dever. Aí, você vai lá, vota, mas o cara com 16 anos, ele tem autonomia para votar, mas ele não sabe nem quantos vereadores tem na Câmara Municipal da cidade dele. Imagina que situação. Você dá um poder tão grande para alguém que não tem
a mínima consciência cívica. Exatamente. Entendeu? É algo surreal. Entendeu? Então, é complicado. Mas, sim, Então, voltando à sua fala. Então, hoje decidi fazer essa questão, trabalhar com mentoria financeira, justamente por ver essa dificuldade, por estar lidando com determinados clientes que não sabem lidar com dinheiro. Eu mesmo sou péssimo. Ontem mesmo... Eu falar é fácil, mas fazer... Eu estou aprendendo agora. É porque é muito Com 34 complicado. anos eu estou aprendendo a trabalhar com dinheiro agora. E é porque eu sou graduado em administração, viu? Mas é isso, velho. Às vezes na complicado, teoria é uma coisa, mas você controlar o seu desejo. E o pior, quando você começa a virar bola de neve, aí fica mais difícil ainda para você se reorganizar. Fica mais difícil. Entendeu? Então você Fica tem que mais arcar as difícil. consequências das besteirolas que você fez, para depois você tomar o rumo certo. Isso que você falou, Juliano, você está super certo. A questão do problema psíquico. Sim. Literalmente um problema que afeta muitas pessoas. Muitas. E muitas das vezes sem nem a pessoa perceber. Não percebe, não. Porque, existe algo que às vezes eu conto que as pessoas, por me conhecer, né? Me conhecer assim, desde da infância, saber que eu sempre tive uma família, graças a Deus nunca me faltou nada. Quando eu conto uma determinada parte da minha vida, que foi algo que eu tive que viver ali sozinho, só eu e minha esposa, as pessoas, muitas delas, ficam impressionadas. Porque eu vivi uma fase da minha vida, logo quando eu saí da gerência do posto, que eu ainda estava nesse trâmite, né, que eu te falei, que eu não tinha emprego, eu fiquei sem emprego. E aí minha esposa trabalhava na farmácia, né? Trabalhava em farmácia e eu tive que combinar com ela para que o dinheiro dela sustentasse por aquele momento difícil que eu estava passando, o lar, certo? Então eu não podia comprar roupa, cara. Eu não podia comprar roupa nova, eu não tinha dinheiro para comprar roupa, eu não tinha dinheiro para, às vezes, comprar um sapato. O que era que eu fazia? Eu pegava emprestado com os amigos. Tenho roupa de Jadson, você conhece, até hoje, em minha casa, eu tenho roupa de amigos que, cara, tu ainda usa, tem camisa lá que tu ainda, que tu não usa mais? Tenho. Tem como você me dar? Os caras se assustavam. Oxi. Porque eu tô sem grana. Mas é porque eu tô sem grana. Então, muitas das vezes, por um problema psíquico mesmo, você não tem a coragem de dizer que está precisando. E isso é um problema. Mas aí tu ficou apertado nessa fase, dessa situação, por falta de gestão? Porque você ainda não tinha essa maturidade para gerir o seu dinheiro quando você saiu do posto, no caso, para migrar de profissão? Eu não vou dizer assim que eu ainda não tinha uma gestão, porque ali eu já estava fazendo a prática da gestão. Com o posto, eu construí minha casa, né? Entendi. O trabalho do posto, eu construí minha casa, então eu geria muito bem. Entendi. Eu tinha uma gestão boa. Só que pelo fato de não ganhar tão bem assim, e construir na casa juntamente com minha esposa, a gente gastou tudo, né? Tudo para poder casar. Então foi uma situação. Foi uma situação. A gente gastou tudo para poder casar e construir a casa e depois casar. E aí foi uma situação em si. Entendi. Que eu vivi. Entendi. Só que isso faz parte da gestão, que é o que você acabou de falar. Eu vejo algo, desejo para comprar, tá? Eu sou desejoso a comprar aquela camisa, mas eu tenho que me perguntar, eu posso? Eu quero. Eu posso? Não. Exato. Tô precisando? Não. É o momento. Se uma das 3 respostas for não compra, velho. Não compra. Não compra que vai dar B.O. Então foi o que eu fiz. Eu não tô... Eu tô querendo comprar algo novo? Tô. Mas, vem cá, eu posso? Não, eu vou pedir um amigo ali. Você tem camisa aí que você não usa mais? Você tem calça? Tenho. Jadson, João Marcos e outros colegas me fortaleceram. E isso eu não tenho vergonha de falar Pelo isso. Contrário, e não me diminui. Experiência como ser humano. Hoje, cara, enriqueceu muito. E fortaleceu a amizade. Fortaleceu a amizade, exatamente. Então, aquele momento que eu vivi de dificuldade, mas assim, fazendo o que era certo,
Porque eu poderia muito bem chegar e, não, vou ali em mamãe. Ou então vou dar um calote numa loja. Vou dar um calote numa loja, eu vou pegar um dinheiro no banco e não vou pagar. Tu tá entendendo? Eu verdade, poderia faz fazer sentido. isso. O equilíbrio emocional é importante. É tá vendo? importantíssimo. Então, assim, aquele momento, eu fiz o que era certo, fiz essas perguntas aí que você disse, né? E vi que não era o momento de eu comprar, de eu fazer loucura e tal. Não, poxa, eu usei o que eu tinha a meu favor. Eu tenho amigos, então, eu usei o que eu tinha a meu favor. E hoje, graças a Deus, esses amigos que me emprestavam, hoje, graças a Deus, abaixo de Deus, né? Ele me deu condição de presenteá-los hoje, retribuí-los, né? Entendi. Com aquela ajuda. Porque hoje a fase é diferente. Então, é isso. Quando você tem uma boa gestão que você faz, o que é correto, cara, vai dar tudo certo. O momento pode estar difícil hoje, mas lá na frente vai dar certo. É o que eu sempre digo, um momento ruim não é uma vida ruim, né? Não é uma vida Vai ruim, passar. exatamente. Então, Aquela situação lhe ensinou muito. me ensinou muito. Eu acredito. Demais. Então, assim, para que você tenha uma boa gestão, você precisa tratar o psicológico. Exatamente. É isso que eu aprendi. Tem eu que não tratar o sabia, psicológico. eu aprendi. Então não adianta você saber só lidar com números Não, se você não sabe controlar suas emoções. suas emoções. Se você não se conhecer primeiro, né, que é o autoconhecimento, e não tem inteligência emocional. Exatamente. Porque senão, meu irmão... E isso, porque... Isso é válido para outras situações também. Outras muitas situações. Você precisa tanto ter o equilíbrio emocional, porque o mundo em si, ele vai usar determinadas artimanhas contra você. Vai, E contra o tempo todo. o seu desejo, contra os seus problemas emocionais. O tempo todo. É o que eu falei do intuitivo lá, os aplicativos coloridos. Exatamente. Umas fotos bem tiradas ali, aí fica os algoritmos mandando a notificação. A facilidade de você não precisar ir no banco hoje para abrir uma conta, pegar um cartão de crédito, o cartão chega na sua casa. Entendeu? A assinatura Exato. digital ali para você desbloquear com a foto do rosto. Isso. Tudo isso aí é para poder aumentar o seu desejo de consumo. E você ferrar com o financeiro, velho. Exato. Então, por isso que o nível de inadimplência extrapola todas as estatísticas aí do brasileiro. Extrapola muito. Então, eu vendo isso, vendo tanto que até mesmo o mercado, ele está contribuindo para que as pessoas tenham ansiedade. Sim. Até mesmo o mercado, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente chega hoje em alguma loja e se o vendedor perceber que você gostou de uma peça, ele vai dizer para você que só tem aquela peça. Ou só tem essa, o resto já saiu tudo. Já saiu tudo, tá vendendo já demais. Saiu tudo, tá vendendo demais. Isso lhe causa uma euforia para pegar logo e comprar logo. De venda. Uma estratégia de venda. O vendedor qualificado, ele é treinado para isso, para trabalhar o psicológico do cliente. Exatamente. Então, às vezes quando eu chego e diz, rapaz, eu só tenho essa. No momento só tá tendo essa, eu não tenho outra. Você cria ou uma então euforia. A escassez também tem isso. Exato. O cara chega a ver uma camisa dessa sua aí e diz, meu irmão, só tem essa. E não, tá um pouco apertado. Não, aqui se você bota com uma calça assim, assado, e não sei o que, só tem essa daí. Só chegou essa daqui, é peça única. Fica exclusividade. E a gente gosta da sensação de exclusividade. Eu acho que ela meio que causa um pouco de poder. Aí o cara, oxe, vou levar essa camisa aqui, que só tem ela, vou levar antes que alguém pegue. Aí empurra o cartão de crédito lá, daqui a pouco chega... E já foi. Chega a notificação do celular. Quando você vai comprar um transporte, quem é o vendedor que nunca fala pra você que já tem alguém na frente? Que já tem alguém na frente, você tem que esperar 6 meses. Você tem que esperar. Mas se você botar um dinheirinho a mais, aí aquele carro é seu. Aquele carro é seu. Dizer, pô, já... Tem um cliente que vai vir olhar aí, velho. Vai vir olhar hoje. Aí o cara diz, não, ó, o cliente que veio aí, ele botou tanto. Exato. Você vai pagar o dinheiro que eu tô pedindo, o cliente fez a oferta dele. Aí fica meio que leiloando o bem. Às vezes não tem cliente nenhum, a maioria das vezes não tem cliente nenhum. Nenhum. Sim, aí, voltando ao assunto, como é que você lida assim? Você tem muitos clientes com essa situação? Muitos. A maioria, na verdade, que está inadimplente é por causa disso. Ontem mesmo à noite, estive... às vezes eu tiro um tempo... A gente tem vários clientes, amigos, né? Que a gente tira um tempo, mesmo fora do horário de trabalho, para dar um conselho. Já ia perguntar, ele tá trabalhando à noite, meu irmão? Às vezes tem clientes, amigos, né? E a gente tira um tempo. E aí, ontem mesmo, eu estava aconselhando uma cliente. E justamente sobre isso, porque a falta de gestão e essa questão da ansiedade e gastando tudo que chega para ela, gastando tudo que chega na empresa, isso é consequência de um problema
psíquico e dessa questão emocional, né? Emocional. Então, assim, tive aconselhando ela, foi isso que me levou à questão da mentoria. Eu nunca tinha imaginado que o contador ia ter tanta atribuição assim. Pai, de verdade. gente, Por isso que é bom você ter informação. Que eu não sabia. Eu achava que o contador era igual a matemática também. Não, contabilidade, ciências contábeis e matemática é a mesma graduação com nome diferente. Eu imaginava isso também. Mas não sinceramente. E a gente trabalha, às vezes quando eu sento com o meu patrão pra gente conversar e contar caso, né? E sorrir. A gente fala muito sobre a nossa profissão, que contador, ele é contador e psicólogo. Eu imagino. Contador e psicólogo. Deve lidar com cada situação. Porque a gente lidar com inúmeras situações dessa, né, com problemas psíquicos e com ansiedade, e o cliente chega, por que o dinheiro não sobra? Por que eu não estou vendo o meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Eu vendo muito, o giro é alto e o dinheiro não para de minha mão. Eu acredito. Isso aí eu vi muito na graduação, quando eu fiz administração, por causa disso. O cara não sabe diferenciar qual é o dinheiro dele. Ele tem uma empresa, ele não sabe diferenciar qual é o salário dele, porque ele é um funcionário da empresa. Ele não sabe diferenciar o que é o capital de giro da empresa, qual é o lucro da empresa e qual é o salário dele. Ele mistura tudo. Aí daqui a pouco ele está pegando dinheiro emprestado para girar e continuar girando a empresa, porque ele não sabe... Ele acha que o giro todo é dele. É dele. Ele pagou umas coisinhas ali que tinha para pagar, o que sobrou é dele. E não é assim que funciona. E não é dessa forma que funciona. Quando vai tirar para pagar funcionário, imposto, e não sei o quê, repor mercadoria. Quando olhou, diz, oxê, faltou dinheiro. Não era para ter faltado. Vendi tanto, cadê a mercadoria? Não tem. Cadê o dinheiro? Não tem também. E aí? Cara, e a gente aí o banco fica só na espreita ali, igual um lobo, só esperando. O banco fica só esperando. Porque o banco não tem dinheiro. O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Você coloca 10 mil na conta lá na poupança para render, vai render uma mixaria. Agora pega esses mesmos 10 mil emprestados para você ver o juro. O juro é absurdo. O banco faz isso. Ele pega o dinheiro de quem tem sobrando, e guarda e paga uma mixaria para quem guardou. Exatamente. E empresta o que está liso a um juro exorbitante. O banco faz isso. Faz. O banco administra o dinheiro dos outros e ganha dinheiro com ele. Com ele, exatamente. É complicado. Então é uma situação que, poxa, a gente lida todos os dias e foi o que me levou. Cara, eu vi uma oportunidade também. Que quando a gente começa a ler a ler um livro, a ver um vídeo, né, que lhe influencia, né, que ele bota para cima e tal, você vai tendo umas ideias. Então, minha mente foi abrindo e eu vi também uma oportunidade. Sim, com certeza. De agregar mais ali, ter mais uma profissão e agregar mais determinados valores, rendimentos para mim. Então, cara, eu vou trabalhar com mentoria. Eu vou ajudar as pessoas e vou também ganhar dinheiro. Sim. É justo, aí, né? Justo. Então, a gente está dedicando o nosso tempo ali, então... Exato. É justo que você seja remunerado por aquilo. Então, eu fiz minha segunda... Já profissional mesmo, eu fiz já fiz a primeira mentoria, fiz ela ali lá em Pidobaçu mesmo, né, na igreja presbiteriana. E a primeira, como forma de ajuda, sem cobrar nada, eu fiz com a minha família, né? Falando de família, já influenciou alguém a seguir o caminho da contabilidade também? O primo, irmão, irmã, sei lá, tia, dizendo, vai fazer contabilidade também, que eu gostei da tua profissão. Já teve isso? Não, nunca nenhum dos familiares chegou pra mim assim, mas eles... Então você tá vendendo mal seu peixe lá pra família, né? Tá vendendo mal mesmo. Pra não ter um parente, nem que seja uma criança, eu quero ser igual a meu tio. Eles ainda não chegam, pelo menos pra mim, né? Nunca chegou pra dizer, quero ser igual a você... Mas admira. Meu tio, mas assim, admira, sabe? Tem uma determinada... Eu já ia perguntar isso, como é que eles lidam com a sua profissão assim? Bom, voltando a dizer, eles têm essa questão da admiração, né? Eles lidam muito bem, alguns não sabem, tem uns que não sabem, sempre né? Sempre vai ter. Vai perguntar se tu é professor de matemática. Exato. Tem uns que não sabem nem o que a gente faz, como é que gira o dinheiro, como é que chega o dinheiro, o que é que você faz... Muita gente que pergunta isso. Mas já tem outros que já conhecem, né? Já tem uma noção. Inclusive, faz trabalho comigo, né? Sim, tem cliente. Cliente, tem um tia que declara imposto de renda com a gente. E assim, já entende um pouco mais o trabalho da gente. Mas a minha família lida muito bem, né, com o meu trabalho, tem bastante confiança, graças a Deus.
Inclusive, essa primeira mentoria, voltando a dizer, eu fiz com ele, né? Com ele foi super gratificante para mim poder ajudá-los nessa parte com pouco que eu sei. Os parentescos, sim, eu juntei uma galerinha e fiz com eles. Legal, velho. E é bom que você começar a desenvolver. Começa não, na verdade, você ajuda também, né? Você vai aprendendo cada dia mais. Exatamente. Então foi ali onde já montei determinados conteúdos e aí já depois fiz a primeira já, né? Já fazendo como profissional, já ali na Presbiteriana com uma galera. Legal. Muito bom. E já estou montando aí a segunda turma. Fé em Deus, aí vai dar certo. É pro digital aí também, começar a dar dicas de contabilidade na internet, agora dá precisão. E quando é alguém conhecido assim, eu acho que dá mais credibilidade. Credibilidade, confiança, né? Sim, exato. Porque você conhece a história do cara, né? Exato. Então, é bem legal. É super importante. Vamos lá. Eu ia fazer outra pergunta. Qual a remuneração hoje, mensal, de um profissional formado na área de contabilidade? Assim? Varia muito, certo? Depende da carteira de clientes, né? Depende da carteira de clientes. É uma pergunta invasiva, se você quiser responder. Não, tranquilo. Mas depende muito, varia muito pela seguinte situação. O contador, ele pode ser funcionário, certo? Ele é um profissional e ele vai ser também um funcionário. Ele, às vezes, presta um concurso. Sim, já ia perguntar disso também. Tem concurso na área, não tem concurso vários, inclusive para auditor, eu já vi para auditor fiscal da Receita Federal. O salário, um salário enorme. Eita, caramba, é muito alto. Exato, é alto. O salário é enorme. Então, assim, por isso... Deve ser bem concorrido também. Por isso, a minha fala que varia muito. Sim. Porque vai ter o profissional, o contador, que ele é o profissional, o dono do escritório. Sim. Que aí ele já, na verdade, ele não é só um contador, ele já é um empresário. Ele já é um empresário, exatamente. Sim. Então, o salário dele vai ser diferenciado. Mas vai ter o contador, assim como essa empresa que eu trabalho, existem vários contadores profissionais que são funcionários. Sim. Aí varia. Esses que são funcionários, varia muito entre 3 a 6 mil. Sim, entendi. Varia nessa razão, que seria o salário ali de um funcionário, um contador que é funcionário. Mas o contador que é o empresário aí, vai variar da cartela de cliente deles. De cliente dele, né? Sim. E legal. Esse diferencial que você citou aí, um concurso. Às vezes ele presta um concurso para trabalhar na prefeitura. Ele vai ganhar X. Mas aí ele passa num concurso de auditor fiscal da Receita. Ele vai trabalhar na Secretaria da Fazenda. Sim. Esses órgãos aí ganham muito bem. São esses dois órgãos que mais fiscalizam a gestão financeira da população? Tipo, a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal? A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal e o município também. Tem isso também. Tem alguns impostos que são municipais. Isso, municipais também, que eles vão estar ali. Imposto. Todo mundo quer ganhar sua fatia do bolo. É o município, é o governo do estado, é o governo federal, todo mundo quer sua fatia. Exatamente. E o povo, fazer gesto obsceno na mão. Velho. E o salário. Então é desse jeito. Então, basicamente são esses. Existem outros mais, porque, por exemplo, vai ter empresa que mexe com madeira, aí vai ter o IBAMA, vai ter, entendeu? Vai ter o INEMA. Eles têm vagas também. Tem esses órgãos também. Então, esses órgãos também que cobram imposto e tal. Então, eles precisam da contabilidade. Acho que que eles também são uma empresa, então eles precisam gerenciar a receita ali, né? Então, exatamente. Então, mas basicamente são os órgãos que fiscalizam, são esses, né? Basicamente, federal, estadual e município. Legal. Tem muito contador desempregado ou o mercado de trabalho tá bom? Cara, tem contador desempregado porque, assim, a nossa área, ela precisa de uma oportunidade, precisa que você tenha uma oportunidade para você aprender a prática. E sem experiência fica complicado para iniciar, sem experiência, né? Cara, é muito difícil. Para você ter uma ideia, tiveram alguns colegas de lá mesmo que se formaram, eles tomaram até ali, fizeram uma parte ali logo depois da faculdade, né? Eles foram tomar um determinado curso ali, fazer ali uma experiência. Sim. Né? Fizeram ali comigo e, cara, a teoria é totalmente diferente da prática. E na época eu ainda não tinha ainda não tinha visto nada da teoria, né? Eu só sabia a prática mesmo. E, cara,
difícil demais. Eles só sabiam uma determinada teoria, mas a prática, e ela é muito diferente. Eu acredito. A prática é muito diferente. É tanto que você vai ter você, às vezes, vai entrevistar um contador que ele fala muito bem, e às vezes ele não sabe fazer. É mesmo? Tem isso também? Ele só sabe falar. Cara bom, fala bonito. Exato. Rapaz, o imposto de renda, os impostos... Não, o imposto de renda tem um imposto tal, ele sabe todas as siglas e tal. Faz aí meu imposto de renda, ele não sabe fazer. É mesmo? Entendi. Existe isso. Caramba. Então... Que decepção. O que vai diferenciar é isso. O que vai diferenciar é isso. É essa questão que você precisa unificar. Você precisa ter a sua formação, né? Lógico, precisa saber a teoria, mas a prática é de suma importância. Então, tem que unir para poder você ter se agregar ali no mercado, né? Ter uma opção. Então, assim, você me perguntou sobre a questão do mercado. Hoje, o mercado, para mim, ele está, na minha pouca visão, na nossa região, ele está bom. Ele não está ruim, não. Ele está bom, porque existem poucos contadores que estão na ativa mesmo. Sim, uma pergunta agora que vai mexer no ego de vocês. Perspectivas para o futuro. Eu digo assim, o seguinte. A gente está vendo muito aí o crescimento das inteligência artificial. Artificial, a IA. E diante dessa situação, como hoje colocou o CPF, vai direto para o banco de dados do meu Gov, você não acha que vai chegar um momento que a profissão do contador vai ficar meio que obsoleto? Assim, e aí vai meio que digitalizar tudo, e aí vai ter uma plataforma ali, o próprio contribuinte vai chegar lá e vai conseguir resolver a situação dele. Não sei, é só uma hipótese. Entenda. A perspectiva para o futuro da própria profissão, sabe? Sei sim. O que é que você acha? Na minha visão, a IA, né, hoje, a IA, ela está hoje trazendo um novo quadro em várias categorias, né, em várias situações. Ela está trazendo um novo quadro. Já existe até profissões que se perderam por conta da IA, não é isso? Por conta dessa inteligência, desse mundo digital. A contabilidade, na minha pouca visão, eu não acredito que ela vai deixar de existir. Eu certo? também acho que não. Acho que ela não vai deixar de existir, porque, volto a repetir, é um mundo muito amplo. São muitas coisas que a gente resolve, que passa por nós. Mas vai ter algumas situações que serão perdidas. Só basta mesmo a população, as pessoas, buscar mais um determinado conhecimento e querer fazer. Se a gente alcançar esse quadro, aí nós vamos perder alguma situação. Uma delas, por exemplo, é o imposto de renda. Vai chegar um momento que o contador não vai precisar mais. Não vai precisar da figura do contador. Da figura do contador em si, porque quando se chegar o tempo que as pessoas perdam um determinado medo do leão e não, vou tentar fazer aqui, e se der algum problema, eu mesmo vou tentar resolver e tal, mesmo com a ajuda aqui da IA, da inteligência artificial e tal, e vou fazer, beleza. Aí a gente perde ali já uma parte que seria aquele serviço, né? Já perdeu aquele serviço. Mas existe inúmeros serviços que a gente faz que é muito difícil assim para o cliente fazer só. Para o cliente fazer só, né? Para simplesmente ali digamos que um robô ir ali e fazer. Né? A probabilidade de dar errado é grande. Ainda tem muitas situações que precisam ser avaliadas né? e tomar diretrizes, decisões mesmo corretas. Né? Hoje mesmo a gente já existe a questão dos sistemas contábeis, certo? Já existe o sistema contábil para a área fiscal, para a área do RH. Tudo isso já existe um sistema. Só que nós, contadores, a gente percebe que há uma margem de erro ainda, principalmente no fiscal, ainda há uma margem de erro um tanto grotesca. Por conta, não do sistema, por conta da questão tributária em si do país,
como é que chega a nota? Às vezes o emitente da nota lá, ele tira a nota lá com CFOP, ali um CFOP diferente daquele produto, o NCM do produto diferente, cada produto tem seu NCM, que é uma numeração, né, do produto. Então, se ele colocar ali diferente, quando a gente lança no sistema, vai dar diferença. Então, devido esses erros, devido essa situação do sistema que emitiu a nota lá, o emitente emitiu uma nota lá que colocou, por exemplo, todos os produtos como o NCM de outros, que é a numeração. Em vez dele colocar o NCM de... estipular cada um, estipular, né? Cada um. NCM aqui dessa xícara. Não, ele coloca outros. Quando chega aqui no sistema que eu vou fazer o imposto dele, se eu não me atentar, o imposto vai dar errado. Porque a xícara tem uma tributação e a garrafa tem outra. Interessante. Então, já existe o sistema, mas existe esse erro que nós já percebemos que é um tanto grotesco. Então, a gente usa o sistema para uma determinada parte que a gente vê que é 100%. Mas aqui é duvidoso, a gente mesmo faz. É porque o cliente não tem esse olhar calibrado para identificar esses pormenores aí. Esse pormenor, caso, né? esse olhar clínico, né? Sim. Então, o que é que acontece? A gente usa o sistema, mas só para uma determinada parte. Para outra parte, a gente já tem esse cuidado. Dizer, não, aqui não dá para o sistema fazer. Legal. Aqui é eu mesmo que tenho que ir para cima e fazer, porque eu tenho que ter essa atenção. Muito bom. A gente está quase terminando já aí. É quase uma hora aqui, viu? Rapaz, sou rápido. Viu? Qual o conselho para os jovens que pretendem cursar a graduação em Ciências Contábeis aí? O que é que você disse para eles? Cara, venham! Venham ser contadores. Cara, eu aconselho... se fosse dar um conselho, eu aconselharia a fazer. É uma área muito boa. Eu mesmo me identifiquei, né? Falo por mim, me identifiquei muito. E essa área, eu te confesso, vem me ajudando a realizar muitos sonhos. Eu acredito. Né? Que um dia eu sonhei e hoje, já, graças a Deus, já se tornam realidade. E eu devo isso, abaixo de Deus, eu devo isso à contabilidade. Né? Esse mundo contábil me ajudou muito. Então, se eu pudesse dar um conselho a esse jovem, eu aconselharia que fizesse. É muito bom. A área contábil é muito boa. Requer muito esforço, muita paciência, né? E você vai lidar com um problema. Mas, cara, para mim mesmo, é gratificante te tirar de um problema. É gratificante. Eu acredito. É gratificante para mim. É importante, exatamente. Sabe? A gente só percebe quando está enforcado e precisa exatamente. ajustar as contas com a receita. Né? E fora os amigos que você faz. Eu acredito. Então, eu tenho uma amiga aí por esse Brasilzão todo que foi a contabilidade que me deu, cara. Eu acredito. Clientes de, sabe, de fora aqui da nossa região e, poxa, aquele cliente, aquela amizade comigo, contabilidade, cara. Entre o posto, quando você começou a trabalhar no posto, até hoje, são quantos anos já aí? Porque eu já considero que você, quando estava no posto, você já trabalhava com contabilidade, mesmo Exato. sem ser contador. Foi em que ano você entrou no posto? Entre o posto, eu entrei em 2016. 2016 eu entrei no posto. Então, de quando terminou o ensino médio até começar a trabalhar mesmo nessa área, você demorou aí uns 10 anos, quase 10 anos? Demorou muito para se encontrar, né? Eu trabalhei muita coisa. Eu acredito. Muita coisa mesmo. Assim, cidade pequena, não oferecia muitas situações pra gente, né? É por isso que esse nosso bate-papo, essa ideia do nosso podcast é importante. Porque primeiro que a gente não tinha tanto acesso à internet quando a gente terminou o ensino médio lá em 2007, 2006, 2005, nessa época não tinha. Exato. Então, a gente não tinha essas informações. Né? A gente saía do ensino médio ali baleado, sem saber nem o que era vestibular, para falar a verdade. Exatamente. E aí não sabia o que fazer. A gente fazia as graduações que estavam ao nosso alcance nas cidades vizinhas, porque na cidade pequena não tem faculdade. Uhum. Né? Hoje, com o EAD, facilitou muito, mas antes, quando só era presencial, a gente não tinha essa oportunidade de fazer no conforto de casa. E aí você tinha que viajar ali 40, 50 quilômetros para ir, 50 quilômetros para voltar, para fazer uma graduação presencial de segunda a sábado. Né? Então, a gente, além de vários outros fatores, como a condição financeira dos nossos pais também, mesmo que a faculdade fosse pública, você tinha que ter um custo de vida para se deslocar,
para lanchar, para tirar xerox, né? Ali, a fotocópia lá. Enfim. Então, foi bom você ter tido essa experiência para se encontrar. Se encontrar. Se encontrar. E hoje você está realizado na sua profissão. Mas, uma pergunta. Você pretende empreender, não necessariamente na contabilidade, mas empreender em alguma outra área, investir a grana em um comércio, numa prestação de serviço, em alguma outra coisa? Eu sei que você já está, na contabilidade, você já está meio que empreendendo, que está trabalhando como consultor individual. Como consultor individual. Que é um empreendedorismo também. Exatamente, Né? Prestando outro serviço. Em abrir um comércio, eu não penso em abrir um comércio, porque assim... Aí tu deu uma facada nos comerciantes. Rapaz, se o cara que é contador, tá mexendo com minhas contas, não quer abrir um comércio, eu vou sair desse negócio. Vou sair desse negócio. Cara... Vou explicar que é mesmo. Ficou desanimou aí o comerciante agora. Desanimou o comerciante, mas vou explicar. A questão de não abrir um comércio é justamente pela questão do tempo. Entendi, porque você tem que abdicar de outras coisas. Tem que abdicar de outras coisas, você precisa ter um determinado tempo. Eu prezo muito pela questão das coisas estar andando da forma que eu acredito, sabe? Então, assim, se eu abrir um comércio, eu não vou deixar ele lá eu vou botar um funcionário e vou deixar ele lá. Não, eu quero saber como é que tá indo, eu quero saber como é que o funcionário está atendendo o cliente. E aí requer tempo, né? Isso requer tempo, né? Então, eu não abriria hoje por conta disso. Então, eu estou procurando empreender naquilo que eu já faço e naquilo que eu posso estar presente, né? Para estar ali atendendo a população da forma que eu acredito que seja a forma certa, sabe? Que isso é um diferencial que está dando super certo. Isso já é de berço, né? Você já me conhece há um tempo, você sabe como eu sou. Então, assim, isso já é de berço, essa questão da empatia. Mas eu levei isso para o trabalho, né? Levei isso para o trabalho e está dando super certo. Então, hoje eu não abro o comércio por conta disso, desse tempo de não poder estar lá presente para poder ver se as coisas estão andando da forma que eu acredito. Se está atendendo o cliente da forma correta. Então, é por isso que eu estou empreendendo nessa parte. De estar fazendo a gestão ali, alguém me contrata para fazer uma gestão, alguém que se inscreve na minha mentoria, pronto, isso aí. Muito bom. Para mim, eu estou bem. Agora, uma fofoca, não é brincadeira. Você falou no começo da entrevista sobre que pretendia empreender, aí uma parte da sua fala você disse assim, não, que eu tenho muitos amigos, não sei o quê. Hoje, como contador, eu acho que você entende que isso é um equívoco da gente montar um empreendimento esperando que todos os amigos vão ajudar a gente. Por experiência própria, já passei por essa situação. Você acha que, não, eu tenho muito conhecido. Isso. Meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim, não. A maioria deles vão comprar em outra pessoa para não comprar em você. Infelizmente. Exatamente. Por diversos motivos, né? Mas acontece demais. E aí, eu acho que a maioria dos empreendedores, eles têm uma ideia. Eu li uma frase que dizia assim, que no mundo, todos os dias, bilhões de pessoas têm boas ideias, mas pouquíssimas colocam em prática. Menos ainda vai conseguir sucesso. E às vezes você tem uma boa ideia, vai gastar sua grana, vai gastar sua energia, mas no lugar errado, porque você espera que aquelas pessoas que você confia vão te ajudar. Só que a gente sabe que no mundo do empreendedorismo não é desse jeito que funciona. Né? Tu falou uma verdade. Se eu pudesse dar um conselho... Tu pulou foi uma fogueira, meu patrão. Foi mesmo. Pudesse dar um conselho às pessoas, é isso. É acreditar nos amigos. Eu já tenho isso, sabe? Essa empatia, isso aqui, essa sua ideia mesmo que você está fazendo. Poxa, eu vinha comentando com a minha esposa no caminho. Cara, gratificante isso aí. É super de suma importância, porque... como você falou, antes a gente não tinha isso. Não tinha acesso a gente não tinha acesso a essas informações. Você já viu o caso do cara do Nubank, que ele criou o Nubank lá? Não. Acho que ele é colombiano, se eu não me engano. Foi desse jeito. Ele foi abrir uma conta no banco, chegou lá quando ele viu a burocracia, porta giratória, e segurança, e revista, e não sei o que, fila, pega a senha. Pra abrir uma conta, o cara disse, não, isso aqui tá errado. Aí o cara foi e começou a desenvolver uma plataforma, um banco digital, que o cara abre a conta de casa, pô. Então, se você sentiu aquela dor,
nada mais justo que você ressignificar ela e criar algo que vai ajudar outras pessoas para que elas também não sintam a dor que você sentiu. Exatamente. Então, a minha ideia foi essa, entendeu? Eu terminei o ensino médio em 2007 e eu já entrei em várias graduações, não necessariamente por falta de informação, mas por não saber exatamente, não me conhecer o suficiente para saber o que eu queria. O que você queria. E assim, tem determinadas... a importância que eu enxerguei, né? Nesse seu trabalho que você está trazendo, é justamente eu pensei justamente no sofrimento que eu tive para chegar até aqui, cara. Eu sofri demais. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro, eu vendi picolé, eu já fui... Aí trabalhei no posto, né? Já fui representante comercial, tenho um curso de vigilante, fiz um curso de vigilante. O peão se vira, patrimônio. O peão sem dinheiro, ele dá os pulos dele de todo jeito. Ele só não quer fazer coisa errada. Tentando de todas as formas, cara. E sabe assim, sem saber o que... Não, eu vou tentar de tudo. Porque quando a gente não tem um norte, a gente tenta de tudo e... tem uma colega que trabalha comigo que ela sempre fala: Wesley, você é o homem de sem emprego, de milhares de empregos. Acho que a maioria do brasileiro é assim. Porque eu fiz um treinamento de brigadista para ver se algum dia isso daria certo. Eu fiz o curso de defesa civil. Cara, Foi criando as oportunidades. Fui criando as oportunidades e assim, fiz muita coisa. Já fui mototáxi. Então, assim, eu não tinha um norte. Com isso tudo que você está proporcionando para essa galera aí, cara, essa galera aí ouvindo cada um dos profissionais que você vai estar convidando, né? Eles têm um norte. Ou ele pode se identificar. Poxa, eu me identifiquei ali com a fala do Wesley, com a fala... Poxa, eu vou ver esse contador dá certo. Depois receber um comentário aqui nesse vídeo, o cara dizer assim: rapaz, eu assisti esse vídeo, eu vou fazer o Enem, agora eu quero fazer ciências contábeis. Quero fazer ciências contábeis. Gostei da profissão do cara. Exato. Isso é gratificante, você poder ajudar. Então, assim, essa foi a importância que eu vi, cara. A importância de você ajudar as pessoas a trilhar um caminho, isso é de suma importância. Eu agradeço. Sim, então vamos para a nossa apresentação final. Me diga aí suas redes sociais. Você já tem uma rede social já da mentoria individual ou você tem sua rede social privada pessoal? Ela tá bem no início. Me relembra aí, por gentileza. Ela tá bem no início, mas o arroba aí do seu Insta. Wesley _. Sim. Deixa eu relembrar aqui, viu? Que ela tá no início. É nova, uma pesquinha aqui. Mas coisa rápida. Vamos lá. Ver. Wesley _ gestor F. Gestor F. Gestor F, que é de gestão financeira. Instagram. Esse é o Instagram. Pronto, show. E aí se alguém quiser conhecer o meu trabalho, né, a empresa onde eu trabalho, tem a da contabilidade. Só coloca lá Contabilidade Aquino, tudo junto. Show de bola. Aí lá tem várias informações e tal, é o Instagram da empresa. Eles postam lá também material de informação tributária? Postam sim. Show de bola. Tem bem situações informativas, né? É bem legal. Então, se alguém quiser conhecer a questão da contabilidade aqui tudo junto. Muito bom. Esse Instagram que eu fiz agora é novo, né? Mas eu já estou contratando aí uma galerinha para poder estar sempre alimentando eles, né? Para estar postando quando vai ser a segunda mentoria já. Vai ter uma galera me ligando, perguntando aí se... tu faz mentoria individual, mas faz de grupos de pessoas também? Faço de grupo. Legal. A primeira que eu fiz agora foram 10 ou foram 8 pessoas. Mas agora... E aí espalhou, né? A galera gostou e tal. Bom, e aí, graças a Deus, aí já tem um pessoal já me ligando, já perguntando. Aí eu tô formando outra turma. Muito bom. Para fazer essa questão da gestão financeira. A gestão financeira que eu estou trabalhando, ela é um tanto específica, né? Eu estou orientando, fazendo a orientação, a mentoria baseada na palavra, né? Baseada na Bíblia. A Bíblia é cheia de... a Bíblia ensina a contabilidade também. De orientações financeiras. Ensina também, né? Legal.
E Gestão aí, financeira. eu estou fazendo essa gestão financeira específica para cristão. Mas as pessoas perguntam, pô, se eu não for evangélico, se eu não tiver nenhuma religião, não, pode ir. Pode ir. Eu Entendendo coloquei a esse filosofia, tema, o cara entende tudo. entende tudo. Eu coloquei esse tema porque, volta e meia, eu estou usando a palavra, né? Entendi. Alguma orientação de dentro da palavra para poder orientá-los. A gente oferece o que Por tem, isso, né, meu irmão? oferece o que tem, exatamente. Isso é bom. Então, meu irmão, eu agradeço demais a sua presença aqui, Imagina, de né? coração, de verdade. Foi muito bom o nosso bate-papo, Bom, né? meu irmão. Muito esclarecedor o seu conteúdo sobre a sua profissão. Então, eu só tenho que agradecer, né? Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço também. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a você, né, por essa oportunidade. Isso aqui também é importante até para nós, profissional, né? Estava pensando, falando no caminho com a minha esposa e falando justamente isso, que não é só importante para quem vai ouvir e quer trilhar um caminho. Isso é importante demais para nós, né? Para a gente ser conhecido, mais, a galera conhecer mais o trabalho da gente. Isso é importante Porque demais. toda profissão é cheia de estereótipo, né? A galera tem uns pré-julgamentos ali. Aqui faz isso. Aqui só faz isso. Mas não sabe realmente como é a situação, o dia a dia. É então, assim, eu só tenho a te agradecer, cara. Pra mim também foi um prazer, nunca mais a gente tinha se visto. Pô, show de bola. Pra mim foi um prazer lhe rever e estar aqui junto com você. Muito obrigado. Por nada. Pois é isso, pessoal. Eu desejo tudo de bom para vocês e não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no vídeo aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas e a gente poder ajudar aí essa galerinha que está terminando o ensino médio, vão escolher a graduação, ou para quem está em transição de carreira também, né? Como o Leozinho, que mudou de carreira, descobriu a contabilidade. Exato. Então é isso aí. Até mais para vocês. Tchau, tchau.